Gente, tudo bem? Aqui tá começando mais um Papo Reto. Então, Deus ama a gente. Mas Deus criou a gente e criou os cachorros. Criou os brinquedos, criou a terra toda. Até criou os animais. Mas vamos aqui nesse vídeo e dá um amor nesse vídeo. Porque aqui tá começando mais um Papo Reto. A paz, pessoas! Está começando mais um Papo Reto. E hoje a gente está aqui com o meu pastor, o Bispo João Eduardo! Bom, a gente está aqui hoje com o Bispo Eduardo Andrade, mas é que eu não chamo ele de Bispo Eduardo Andrade, eu chamo ele só de Bispo, que é o diminutivo para Bispo Eduardo Andrade. Eu já congrego com o bispo já faz uns 11, 12 anos e nesse meio tempo aconteceu muita coisa que eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do que é congregar na comunidade bíblica Renovar. E a gente já viveu algumas coisas bem legais nesse meio tempo e tem muita coisa que eu queria que vocês soubessem do que é o bispo por trás das câmeras. Porque é o bispo por trás da gravata, que é onde eu tive o prazer de conhecer ele como pessoa, como ser humano. Porque a gente às vezes vê o nosso pastor, às vezes, só como aquele cara que está em cima do altar de terno e gravata, e às vezes bravo, e às vezes menos contente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E às vezes gritando. Mas ele é uma pessoa totalmente diferenciada do que eu já conheci de um pastor ou de um líder evangélico. Eu gostaria muito que as pessoas conhecessem os seus pastores como eu conheço o meu. E se vocês conhecessem os seus pastores, vocês evitariam uma série de frustrações. Não porque os seus pastores estariam errados, é porque as pessoas santificam demais os líderes religiosos. E quando às vezes o cara vê o cara espirrar, pronto. Ah, meu Deus, o bispo espirra! Ai, o bispo não come batata, meu Deus! E porque existem pessoas por detrás da gravata, existem pessoas por detrás da Bíblia. Isso te torna ainda mais crente quando você conhece o seu pastor e ver a vida humana que ele vive. Como é que uma pessoa que é como eu e como você pode ter uma ligação tão legal com Deus? Isso é capaz de incentivar alguém a se tornar também um pastor um dia. O Evangelho é um Deus sobre todos e cuidando de todos. Eu tenho um problema hoje, eu fui cuidado, e as pessoas tiveram problemas, elas foram cuidadas. As pessoas que estão sendo tratadas estão cuidando de pessoas, e assim o Evangelho progride. Bom, primeiro é muito bom estar aqui junto com vocês no Papo Reto, com o Rafa. É Rafa mesmo? É Rafa. Eu chamo ele de Rafael, né? Mas é muito legal estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessas ideias aí e a gente conhecer um pouco mais o que é um pastor na sua vida normal, no dia a dia, como pessoa, como ser humano, porque isso existe. Nós somos pessoas comuns, nos alegramos, choramos, sofremos, brincamos, nos divertimos. Vamos falar sobre isso. Bispo, você que entrou na igreja uns 2 dias antes de mim, assim, a gente é do século passado, na verdade, né? Somos crentes do século passado. Verdade. Mas eu creio que você pegou uma época da igreja que as coisas eram bem diferentes da de hoje. Eu queria saber, assim, como que era a igreja no seu tempo diferente de hoje? Uma pergunta capciosa que eu vou fazer. O que você teve que mudar para se adequar aos dias de hoje e o que, assim, a gente não pode abrir mão? Não, realmente nós somos cristãos já do século passado. Talvez eu um pouquinho mais do que você, mas pouca coisa também, né? Literalmente nasci na igreja. Minha família se converteu ao cristianismo quando eu tinha 6 meses de nascido, quando minha mãe foi para a igreja, servir a Cristo e etc. De lá para cá, eu vivenciei e vivi várias realidades da igreja de Cristo, bem diferente das realidades de hoje. Eu sou de uma época, na igreja, a gente não podia ir no cinema, por exemplo. Pecado. Era pecado. Eu sou de uma época de que nós não podíamos cantar qualquer estilo musical. Um rap, por exemplo. Eu me lembro que nos anos 90, mais ou menos, eu cantei um rap na igreja, um rap da banda Kadosh com o DJ Alpiste. As palavras são fortes demais, é hora de prestar atenção. Aprenda como se faz, junte amor e comunhão, oração e a mente. E foi meio que revolucionário isso aí, né? Fui chamado no gabinete pastoral por conta dessa música, né? Bem diferente da realidade que nós vivemos hoje. É claro que, assim, existem valores que nós não podemos abrir mão. Eu me considero uma pessoa conservadora. A fé, como cidadão também, eu sou uma pessoa conservadora. Mas eu tenho a mente muito aberta para entender as mudanças que o mundo traz para nós. Algumas são boas e outras são péssimas, são ruins. Então eu acredito que a maioria das mudanças que eu vivo hoje foram
muito boas. Agora, foram barreiras que nós tivemos que romper. Foram batalhas até que nós tivemos que travar, porque sempre teve uma resistência muito grande. Na área musical, na própria mensagem em si, o que pregar do evangelho, sempre foi uma resistência bastante pesada. E é bem diferente nos dias de hoje. O evangelho também é pregado de diferente. É, porque existia um evangelho muito carregado de religiosidade. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Religiosidade. Porque, na verdade, e aí, não sei se vai virar polêmica também, mas não tem problema, né? É bom. É bom. Me dá imagens! Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton? Me dá imagens! Então, é porque assim, nós somos religiosos. Se nós vamos à igreja, se nós ouvimos músicas cristãs, músicas religiosas, Se temos uma religião... nós somos religiosos. Por quê? Porque a religião é o religar, né? É o ligar novamente a Deus. Mas as pessoas às vezes transformam essa religiosidade num fardo que nem elas mesmas podem carregar. E aí isso é ruim. Como eu disse, naquela época o evangelho também tinha esse fardo pesado demais que nem aqueles que pregavam a respeito dele conseguiam carregar. Tipo, o pessoal que falava que não podia assistir televisão, mas eles tinham. Tipo assim, não, é porque eu sei usar a televisão, vocês não sabem. Deus me deixa usar. Então, você entendeu? Isso existia. Eu me lembro nos anos também 90, 85, 86, por aí, existiam igrejas que o camarada não podia andar na rua sem chapéu. Tinha algumas igrejas que tinham o lugar de você chegar e tirar o chapéu e colocar o chapéu. E se você fosse pego na rua sem o chapéu, por exemplo, uma barba é igual a essa sua aí, uma barba assim, era mal visto dentro do cristianismo, né? Se bem que os judeus sempre tiveram barba. É o padrão, né, deles. Né? Mas essas briguinhas aí nós tivemos que enfrentar, passei por todas elas. Isso fica pra você de ensinamento que assim, hoje em dia, crente, o homem pode fazer o bigode, pode deixar bigode, a mulher tira o seu. Cada um tem um gosto, né? Né? É verdade. Então, antigamente, pessoal, o homem não podia deixar, a mulher não podia tirar. Ó, tô no estilo do bigode. Então. Isso é inversão de valores. É verdade, mas isso aí era assim, era muito pesado. Eu me recordo de um episódio, não faz muito tempo, mas eu era líder de jovens na época. Uma moça do grupo de jovens da igreja, ela foi chamada ao gabinete pastoral para explicar por que ela estava usando uma melissa. Oh! É verdade. Delicinha. Porque as melissas hoje que o pessoal usa, elas são antigas, né? É só um relançamento. E ela foi chamada, por quê? Não é porque era melissa, é porque estava na moda. Não usou nada da moda. A gente não podia usar nada que estivesse na moda. E aí eu me lembro que a moça já falou assim comigo, e aí, Eduardo, o pastor me chamou, não, eu vou com você. Cheguei e falei, não, pastor, não tem nada a ver, é só um sapato. Ah, mas está na moda, Eduardo, isso aí vai influenciar os outros. Então eu falei assim, não, mas é decente. E entrei por essa linha. Foi aí também começou já uma aberturazinha ali para nós e tal. Mas até isso eu vivi, né? Eu sou dessa época aí. Deve ter sido muito difícil, porque é uma época que tudo não podia, tudo era não, né? Tudo era não. Tudo era não. É mais fácil você dizer não do que você ensinar o que é o certo e o que é errado. É muito mais fácil você ensinar que você não pode ver um filme nenhum do que você ensinar esse filme pode, ou esse tipo de doutrina que ele está tentando ensinar não é legal. É verdade. E tem pessoas que ainda têm esse tipo de mentalidade, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa conservadora, mas eu prefiro conservar aquilo que realmente as escrituras nos garante, nos afirma. Mas eu me lembro, já agora, moderno, já né, na época da Renovar. A Renovar, esse ano agora de 2021, nós vamos completar 12 anos apenas, né, de existência. No começo da comunidade bíblica Renovar, estava muito em alta o filme do Harry Potter. E os jovens, aquilo era uma febre e tal. Eu assistia também. Né? Mas era uma febre entre os jovens e tal. E na escola bíblica, a gente tem esse costume de abrir a participação de todos para perguntas e tal. E alguém me perguntou, bispo, e aí esse filme do Harry Potter, que é de bruxos e etc e tal, como é que nós vamos orientar os nossos jovens? E eu falei assim, não, deixa os jovens assistirem, não tem problema. Desde que nós possamos ensinar os nossos jovens que bruxaria é uma coisa ruim, é uma coisa do mal. A Bíblia rechaça isso, né?
bruxaria, feitiçaria, que bruxos como Harry Potter não existem, que aquilo ali é só um entretenimento. E sendo entretenimento, não tem problema deixar os jovens participarem, porque às vezes você vai proibir, mas não vai explicar, ele vai te desobedecer, vai lá assistir, como eu já fiz, né? Quando eu era jovem, né? Fui rebelde aí nessa época, mas depois eu melhorei. Mas ele vai, porque tinha só proibição, mas não tinha explicação. É o não pelo não, né? Não tinha aquele ensinamento, não tinha aquela orientação. Hoje eu prefiro orientar os jovens para que eles vão lá e assistam como um mero entretenimento e não ser influenciado por isso ou por aquilo, né? Porque lidar com a juventude é muito difícil, né? São muitas perguntas, muitas questões, às vezes a gente não vai responder e às vezes não é de tanta importância. Às vezes a pergunta que é desse tamanho tem importância gigante para ele. A pergunta que realmente tem importância, ou a questão que eles têm realmente dúvida, para eles é mínima. Então, tem coisas na juventude que, nossa, de suma importância, sem isso eu não vivo, aí daqui a pouco é porque eu sei, eu já fui menino também, hoje eu já tenho meus 35, mas na época, nossa, como é que eu vou viver sem isso? E às vezes, hoje eu falo, nossa, que besteira. É difícil você lidar com certas situações. Eu acho que se eu tivesse alguém para me ensinar na época, olha, isso aqui não é legal, ou isso aqui é bom, vai por esse caminho aqui, eu acho que eu seria uma pessoa melhor hoje. Eu acho que eu seria uma pessoa que teria dado menos cabeçadas, eu acho, na vida. Tá, então me fala assim, o que a gente não pode abrir mão desde sempre? Daquela época, hoje é a mesma coisa, da época de Jesus é a mesma coisa hoje, e quando daqui 10 anos vai ser a mesma coisa. Bom, então eu acredito assim, que existem valores nas escrituras sagradas, dentro do cristianismo, que nós não podemos abrir mão de forma alguma, porque esses valores, eles não sofrem qualquer alteração, independente do tempo, do lugar onde você está, da sua condição social ou intelectual. Valores como a família, Cristo sendo o centro do evangelho, porque é isso que eu acredito. Amigos, são coisas que não mudam, que não sofrem variação alguma, independente do tempo. Eu acredito assim, que existem doutrinas que não podem ser mudadas, porque são doutrinas. Existem costumes, usos e costumes, e existem regras. Regras, elas mudam com o tempo, dependendo do lugar. Tudo na vida tem regra. Na escola tem regra, em casa tem regra, no trabalho tem regra, na igreja tem regras. Usos e costumes aí mudam. Mudam de acordo com o tempo, mudam de acordo com o lugar que você vive, muda de acordo com a condição social. Isso tudo muda, pode sofrer alterações e não tem problema. Já aquilo que é estabelecido por Deus como doutrina mesmo, como base, como fundamento, essas coisas não mudam, como o batismo, como a vida em si com Deus, que não é só uma fantasia, né? Que não é só você parecer cristão, você tem que ser, além de parecer, você tem que ser. Então existem valores que nós não podemos abrir mão, mas usos e costumes e regras e tal, isso muda com o tempo. Você já é pastor há, o quê? 25, 26? Agora em 2021 eu faço 25 anos que eu sou pastor. O que um cara precisa ter para ser assim? Eu tenho um ministério firme há 25 anos. É assim, é muita luta, né? Tem a parte boa, tem a parte maravilhosa, mas tem a parte difícil. Primeiro, você precisa saber o que você quer. Segundo, você precisa se aplicar e ter empenho para tudo na vida, na verdade, né? Você não pode começar algo e não terminar. Essa frase que eu vou usar, às vezes soa um pouco arrogante, mas não é. É só uma realidade que eu vivo. Eu digo assim, que eu não sou pastor porque outra coisa na minha vida não deu certo. Eu sou pastor porque eu fui chamado para ser. Mas, sobretudo, foi uma escolha minha. Quando eu era ainda muito jovem, eu tinha 16 anos, eu recebi esse chamado. Com 16 anos de idade, eu recebi esse chamado e fui me preparar, fui estudar, fiz seminário teológico e fui conhecer, fui me aplicar. E eu sabia que era isso que eu queria, porque o chamado bateu muito forte e eu me dediquei a isso. Então, você precisa querer, precisa se aplicar, como em tudo na vida. Agora, ter um ministério pastoral e conseguir levar, e esse ministério ser longevo, você conseguir levar ele bem, tem muita dedicação, tem empenho, e é uma frase também que eu gosto e uso e aplico na minha vida. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que andar junto com elas, viver junto com elas, a sua alegria é minha alegria, a sua dor é minha dor.
Eu acho que esse é um dos segredos. Você falou aí que aos 16... Oi! Bispo, você falou que uns 16 anos teve esse chamado e tal, mas eu quero saber assim, mesmo que você tenha nascido na igreja, você passou por algum processo de conversão? Assim, teve um dia que eu aceitei mesmo, porque tava esculhambado e tal. Ah, sempre tem. É claro. E foi justamente com essa idade mesmo. Como eu disse, eu nasci na igreja, cresci na igreja, me envolvi com muitas coisas na igreja, né? Mas adolescente, jovem, assim, na verdade foi justamente nessa idade que eu me converti mesmo, de verdade, porque eu nasci literalmente na igreja, cresci, me envolvi com muitas coisas na igreja, mas com essa idade de adolescente, jovem, todo mundo tem uma fase meio rebelde, né? Tem, aquela fase que é assim, eu acredito que seja assim, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Tadinho de mim, se você não tivesse morrido por mim. O mundo está contra mim. O mundo conspira contra mim. E eu tive essa fase também. Eu sempre me dei muito bem com os jovens, porque eu sempre entendi também esse meu lado. Mesmo o pessoal sendo mais velho, né, eu tenho pastores que eu me aconselho com eles, até hoje também, pastores mais velhos do que eu. Mas parece assim que às vezes o pessoal nunca passou por essa fase, né? E todos passamos. Eu tive minha época de rebeldia. Quando garoto, eu queria jogar futebol, eu queria ser jogador de futebol. Igual jogador? Aí, igual jogador. Fiz teste na Portuguesa, pensei muitas coisas na minha vida, né? De seguir outros caminhos, né? Eu me lembro de uma oportunidade que eu ia estudar engenharia mecânica no Senai. E quebrei o tornozelo jogando bola e aí não pude fazer o teste físico lá e tal, e não deu certo. Aí eu me frustrei e tal. Aí acho que aumentou essa rebeldia minha aí, mas foi só um período. E aí sim, com 16 anos, eu realmente assim, eu recebi esse chamado, na verdade, foi num dia que foi uma escola bíblica. Eu estava participando de uma escola bíblica e eu estava muito, muito chateado mesmo esse dia. Realmente, eu tinha tido um problema em casa, familiar, discuti com a minha irmã. Discutir é um modo, assim, de falar, né? A gente brigou mesmo e tal, né? Você comeu tudo? Eu não comi, não! Então eu estava nessa bíblica, chateado pra caramba, e uma irmã da igreja, que eu tenho uma consideração muito grande por ela, que era a pastora Ruth Honório. Nesse dia, ela levantou para fazer uma pergunta para o meu pastor, que era o reverendo Dorival Moura, e ela fez uma pergunta, ela falou assim, olha, eu tive uma visão com o Eduardo, eu vi ele usando uma mitra branca, e eu queria saber o que é isso. E ela perguntou isso na escola bíblica, e eu fiquei assim, chocado também, porque eu também não sabia, e não tinha a mínima ideia. E ele falou assim, então, o jeito dele, né, o jeito dele falar, né, então, vem aqui, Eduardo, aqui à frente. Aí eu fui com vergonha, assim, né, garoto, né, e ele chegou e falou assim, então, o que a irmã tá vendo aí é um chamado que você está recebendo para se tornar um sacerdote. A mitra, na verdade, era usada pelos sacerdotes, era uma indumentária da veste do sacerdote, e isso demonstra que Deus está lhe chamando para esse ministério, para lhe preparar para isso. E, quer dizer, foi num dia que eu estava muito mal, e Deus escolheu aquele dia. Eu acredito que ali foi realmente a minha conversão. Então, bispo, eu perguntei porque eu também tive essa fase de rebeldia. Então, eu não nasci na igreja, mas eu tive eventos pontuais que eu me lembro que eu era da igreja. Eu lembro um acampamentozinho, alguém no presente de alguém dentro da igreja, então eu lembro disso. Mas eu me lembro de um dia que eu sinto claramente foi aquele dia que Deus me chamou. Eu lembro que eu estava voltando da casa da namorada minha, que ela tinha terminado comigo, triste, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. E assim, é o pior dia pra você ser botado de lado, porque tava chovendo, era longe, eu tava a pé e carregando a bicicleta. Eu lembro que eu tava andando na Avenida Barreira Grande e eu olhei pro outro lado da rua e as meninas estavam dançando no fundo da igreja. E como nós hoje elas têm ministério de dança, estavam, acho que, pessoas dançando lá na frente, e as que não era a vez dela estavam dançando lá atrás também. Eu lembro daqueles vestidões e tal, e eu vi aquela cena e eu falei, por que eu tô fazendo aqui fora na chuva derrotado? Porque tá lá dentro. E passei e fui embora. E passou um tempo, a minha vida naquela época era, sei lá, era jogar bola e tocar cavaquinho. E um certo dia, um pastor foi fazer um culto no lar. Eu gosto muito dos cultos nos lares por causa disso. Eu gosto muito nos cultos...
Eu gosto muito dos cultos Oh, meu Deus! Eu gosto muito Peraí, gosto muito dos cultos nos lares. Eu gosto muito dos cultos nos lares por causa disso. Porque eu fui alcançado através de um deles. Por incrível que pareça, 3, 4, 5 dias depois me chamaram para um culto no lar e o pastor dessa igreja estava lá. E eu tocava cavaco na época e ele levou o violão dele. Falei, vou levar o cavaco, vou fazer uma média. E naquele dia ele tocou uma música que ele fez por irmão dele que morreu naquele dia fazia 1 ano. E ele estava muito chateado e tal, e eu percebi nele a humanidade atrás da gravata. Na verdade ele era bem gordão, assim, ele não tinha gravata na época, era uma camisa polo meio aberta, assim. Mas eu percebi que, poxa, esse cara também sofre, igual eu. E eu vi esse cara passando por um perrengue que eu falava, meu, pastor não passa por isso. O cara fica em casa orando e já era. E ele era pastor dessa igreja, era o líder dos jovens dessa igreja. No dia eu não lembro se eu toquei, eu acho que eu toquei Ave Maria pra ele. Fala, você é uma música boa, religiosa aqui. Toquei Ave Maria pra ele. Que era do Roberto Carlos. Jesus Cristo. Eu fiz o povo levantar a mão. Mas eu comecei a visitar a igreja por causa da música. E depois de algum tempo eu falei, caramba, nesse dia Deus me chamou pra ir na igreja e eu não fui. Eu tava triste e eu me perguntei, quando é que eu vou ser feliz igual essas meninas? Quando é que eu vou ser feliz igual esse pessoal? Porque o pessoal tava dançando, tá? E o louvor era muito legal mesmo. Através da música, eu creio que Deus conquistou meu coração, foi nesse dia. Mas mesmo assim, depois, muita rebeldia, muita cabeçada, muita meninice. Até eu tenho um encontro mesmo com Jesus. Não é porque a gente tá na igreja, às vezes, que a gente é convertido, né? Eu vejo gente que, às vezes, nasceu na igreja e tal. Você vai pegar o testemunho do cara, é uma bagunça. É muito legal saber que a gente falha mesmo dentro da igreja, que há um momento de conversão, mesmo depois de anos de igreja ou anos de ministério. Um momento que Deus toca na gente mesmo. É verdade, mas eu acredito que isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que alcança todo mundo. Né? O Evangelho que alcança os jovens, como nos alcançou dentro da nossa juventude. Talvez em épocas diferentes, porque eu falo que hoje é até mais fácil. Você falou aí da música, e a música realmente é uma forma de atrair. E eu acredito muito assim, não importa quais os motivos pelo qual a pessoa vai, desde que ela vá até Cristo. Ele disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu acredito nisso, que esse é o Evangelho. Na minha época tinha até menos atrativos, mas mesmo assim, o que é realmente atrativo não é a música só, não é o ministério de dança, não é o teatro, não. O que é atrativo é Cristo. Cristo realmente é atrativo. Quando você conhece Ele de verdade, quando você se relaciona com Ele, aí você percebe o quanto que Ele é atrativo. E depois de andar com Ele, nunca mais você consegue andar sem Ele. Tinha uma pergunta agora legal. Esses dias eu estava conversando com um jovem, não é nem da nossa igreja, de outra igreja. E me preocupou demais, porque o rapaz começou a falar, tal crente morreu porque se envolveu com política. E eu entendo, eu aprendi na Renovar que a política e a religião andam assim, bem paralelamente mesmo, andam praticamente juntas, porque as duas falam de um governo, né? E eu acho legal na nossa igreja, nós somos orientados a pensar. Eu vim de igrejas, antes de chegar na Renovar, onde nós éramos doutrinados a ser cego. O crente não pode mexer com política, porque política é do demônio, todos se corrompem. Eu acho muito interessante a linha de raciocínio que a Renovar usa, que mesmo você sem querer, você é forçado a pensar. Até no que você não gosta, mas você pensar. A nossa doutrina é baseada na liberdade de pensamento. Claro que a nossa base é sempre as Escrituras, sempre o que a Bíblia diz, mas o interessante é que a gente tem assunto para falar muito tempo sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação, principalmente as bíblicas. A gente não é fechado de maneira nenhuma, somos abertos totalmente a qualquer ideia, mas nós temos uma boa base. E eu queria que você dissesse pro pessoal qual que é a sua ideia de política à igreja. Então, como nós já falamos aqui nesse vídeo, né, que eu venho de uma época bem difícil dentro do Evangelho, porque na minha época mesmo, as igrejas ensinavam literalmente isso. Ensinavam assim, que crente não se envolve com política. Tinha igreja que orientava os seus jovens a nem fazer faculdade, a não entrar no exército, nas forças armadas, quer dizer, onde a Bíblia ensina pra gente ser patriota. Então eu acredito que sim, nós temos que estar em todos os meios da sociedade. Eu acredito que quando Jesus nos resgatou, Ele nos pediu para abandonar o pecado e não a inteligência. Nós temos que ter juízes cristãos, promotores de justiça, advogados, médicos, cirurgiões, e sim, políticos. Por que não? Que defendam os nossos ideais, que defendam aquilo que nós acreditamos com unhas e dentes.
Né? Ah, mas o pessoal se corrompe. Bom, aí assim, isso é um problema pessoal dele, da pessoa. E a nossa parte é continuar acreditando e colocar pessoas lá que defendam os nossos ideais cristãos em todas as esferas da sociedade. E na política também, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. É isso que eu acredito e é isso que eu ensino. Eu não sou político e não tenho a menor pretensão de ser, porque eu tenho outro chamado. Mas me informo, conheço um pouco, não conheço muito a fundo, mas conheço, gosto de me informar e aconselho. Já aconselhei alguns. A Renovar, ela se posiciona desta forma. O que eu acredito que a gente não pode misturar é transformar um culto onde nós estamos adorando a Deus em um palanque político. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ensinar o nosso povo, orientar o nosso povo, esclarecer, como você estava dizendo, exercitar o pensamento, o senso crítico, né, que é muito importante, porque nós dependemos também da política, porque nós estamos aqui nesse mundo e dependemos disso também. Seguindo essa mesma linha de raciocínio que a gente está falando sobre religião e política, as pessoas às vezes não conhecem muito o crente, né? Ou o cristão. Acho que todo pastor é ladrão, até por conta de algumas mancadas que o pessoal do neopentecostal cometeu aí durante as eras. Queria que você falasse o que você acha disso, desse pessoal que não conhece a gente, e ainda mais do pessoal do neopentecostal mesmo. Então, é porque assim, realmente o pessoal tem uma visão muito ruim, né? É aquela questão que nós estávamos falando da generalização, né? Que ela é ruim. Quando você fala assim, todo pastor é ladrão. É mesmo que dizer que todo policial é corrupto. E não é. Todo advogado é mentiroso. Não é. Né? Então assim, a comunidade bíblica Renovar, que é a igreja que sou pastor, pastorei a igreja já há 12 anos, e nós não somos neopentecostais. É difícil também de definir assim, uma coisa, deixar muito taxativa, assim, mas nós nos consideramos pentecostais. Nós acreditamos nos dons espirituais, na efusão do Espírito Santo, nós acreditamos nisso. Não somos pentecostais também nessa linha que tem a doutrina muito rígida e etc. Porque nós não acreditamos em doutrina rígida ou não rígida. Nós acreditamos na doutrina bíblica. Mas o movimento neopentecostal que iniciou de verdade assim nos Estados Unidos, né? Daqueles telepastores, né? E eles são muito envolvidos com a teologia da prosperidade, né? E isso trouxe esse peso. Por quê? Porque eles falam muito sobre dinheiro, pedem muito dinheiro, criam ideias mirabolantes para o pessoal. Agora, é claro, igreja, como qualquer outra instituição, não funciona sem dinheiro. Então, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas isso prejudicou muito o evangelho e essa visão que as pessoas têm de nós, cristãos, como sendo todo mundo igual a eles. E não é assim. Não? Essa ideia de que todo pastor é ladrão, por exemplo, né? Mas é aquilo que nós também já falamos aqui, de conhecer, né? Conhecer o seu pastor, andar com ele, saber quem ele é, isso é muito importante para as pessoas. Agora, como eu disse, nós não somos neopentecostais, mas eles têm essa visão da teologia da prosperidade. E eles colocam a prosperidade como o ápice do evangelho. Você é rico, você tem Deus, senão não. Se você não é próspero, e prosperidade não tem a ver só com a parte financeira, né? Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem felicidade. Tem gente que tem dinheiro e não tem saúde. Tem gente que tem dinheiro e não tem família. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem amigos, né? Não tem amigos para ir na sua casa, comer um churrasquinho, assistir o jogo do Corinthians e tal. Né? Também porque hoje quem faz churrasco é rico, né? É verdade. Então, não é essa a ideia. Tem uma frase de um dos pais da igreja, né, contemporâneo, que diz assim: só os idiotas acreditam que política e religião não se discute. E é por isso que existem falsos mestres nos púlpitos e corruptos na política. E é verdade. O que eu acredito? Que nós somos obrigados a falar de política, porque nós somos seres sociáveis e a política faz parte da nossa vida. Assim como nós somos cidadãos. Não é porque nós somos crentes, por exemplo, que nós deixamos de pagar impostos. Não é porque somos crentes que não seguimos as leis, não obedecemos às leis. Eu ouvi isso de um político. Ele disse assim que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E a política que rege as leis do nosso país, né? E nós estamos sujeitos a essas leis. Então,
O que eu acredito? Que sim, o crente ele tem que se envolver. Não, mas político é tudo corrupto. Isso é generalização. E toda generalização é ruim. Eu conheço cristãos que são políticos e são extremamente honestos, mantêm sua hombridade, que não se vendem, que não se dobram. E você falou aí de família, casado e filhos e tal. Como que é ser pastor e pai, ou pastor e marido? Porque assim, o pessoal fala assim, não, ele é pastor, ele não briga com a mulher. Ela é pastora, ela não queima feijão, tá ligado? Deve ter esses negócios, deve ter, porque o pessoal viaja nas coisas. Como que é? Então, primeiro que assim, o pastor ele tem uma vida comum, como qualquer pessoa. É certo que alguns pastores se colocam num pedestal, não igual nós estávamos falando mesmo, se coloca às vezes acima do bem e do mal. E não é, isso aí não existe, isso aí é uma utopia, não é uma realidade. Nós temos vidas muito comuns, como pessoas, sentimentos, emoções, raiva e etc. Agora, a minha vida como pai, como marido, como esposo, pra falar a verdade é assim, eu me apaixonei muito cedo, né? Eu me apaixonei pela filha do pastor, né? E aí, assim, a nossa história, na verdade, é uma história mesmo assim, de romance mesmo, porque primeiro a gente sempre se conheceu. Nós temos praticamente quase a mesma idade, crescemos juntos na igreja, mas quando eu tinha 16 anos, eu realmente me apaixonei por ela, a gente começou a conversar e tal, mas a gente era muito jovem, né? Muito jovem, né? Eu tinha 16, ela tinha 14 anos, e aí era meio que impossível isso acontecer assim, né? E nossos pais não queriam, por conta da nossa tenra idade. Mas foi uma coisa assim, muito forte, e a gente começou a se conversar, um pouco escondido também, né? Rolou isso aí, não tem jeito. E aí deu até um problema isso aí e tal, pra mim, pra ela também. Mas depois passou um certo tempo e aí a gente já era um pouco mais maduro, mais adulto, né? Um pouco mais de idade, né? Então depois que nós ficamos um pouco mais velhos assim, né? A gente era muito garoto na época, a gente se reencontrou e aí decidimos assim, namorar mesmo e já nos casamos bem rápido também. Talvez com medo assim de outra coisa atrapalhar e a gente realmente... Vai que dá ruim de novo, tem que largar, né? E a gente se amava realmente e já estamos, esse ano agora, 2021, vamos fazer bodas de prata, 25 anos de casado, né? Na verdade, a minha esposa é mais do que a metade da minha vida, mais do que a metade do meu ministério. E aí, assim, nós, como eu já disse, nós já nos conhecíamos, enfrentamos muitas coisas juntos. Eu tenho 4 filhas, sou pai de 4 meninas. Eu falo que é a 01, 02, 03 e a 04, né? Que é a pastora Tainá, a Franciele, a Raquel e a Maria Alice. Meus 4 orgulhos, eu tenho um orgulho dessas minhas meninas tremendo. Primeiro que elas são muito bonitas, né? E herdaram isso do pai. Não, na verdade, herdaram da mãe, né? Herdaram da mãe. E assim, como marido, eu acredito que eu poderia ser um pouco melhor. Casa, nos afazeres, porque isso aí existe, né? Nos afazeres de casa, um tabu, né? Que minha esposa fala, você tem que quebrar esse tabu aí, que assim, 25 anos de casado, eu nunca lavei uma louça em casa, né? Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Eu me lembro uma vez, nós éramos bem recém-casados ainda, a Franciele, que é a 02, não tinha nem nascido ainda, só tinha Tainá, pequenininha. E a bispa, ela foi pregar lá em Brasília, num congresso de mulheres lá, e ela foi com a Tainá e eu fiquei em casa, né, umas 2 semanas. E aí eu tive que ligar para minhas irmãs que tinha acabado os pratos, os copos, os talheres, e minhas irmãs foram até a minha casa para lavar tudo e preparar mais comida, porque a bispa tinha deixado pronto, mas já tinha acabado também, né? Então assim, eu acredito que nessa parte eu podia melhorar um pouco. Mas eu acredito que eu sou um bom marido, um bom pai. É a verdade, não minto. Eu vivo muito para a família. Eu vivo muito próximo da minha esposa, das minhas filhas. Eu gasto tempo com elas. Eu viajo, todo ano eu viajo com a minha família. Se bem que agora está reduzindo, né? Já tem 2 que já casaram. A 01 e a 02 já casaram. Eu vou ser avô esse ano ainda. O Levi está chegando.
da Tainá. A 03 ficou noiva, então a casa tá ficando meio vazia, né? Mas, então assim, aí as viagens ficam até mais baratas. Tá mais barato a passagem. Fica mais barato as viagens, né? Porque são menos pessoas, né? Então, mas eu gasto tempo, eu passeio, eu brinco muito com as minhas filhas, as que já são casadas, eu ligo, eu falo todos os dias. A minha esposa, nós também, além da viagem que a gente faz em família, todo aniversário de casamento, que existe uma lenda sobre a data do aniversário do nosso casamento, que a data, né? Porque eu falo que é uma data, ela fala que é outra, mas na verdade é a que eu falo mesmo. Pronto. Né? Que é 5/7, dia 5 de julho. Qual que é a data que ela fala? Então, ela fala que é 7/5. Ah, eu nunca vou acertar. Então assim, fica essa confusão. Eu nunca acertaria. Então, nós dividimos muitas coisas, ela me ajuda no ministério, mas a vida como casal mesmo, para nós é muito boa. A gente se entende muito bem. Eu sou um pouco mais explosivo, minha esposa é mais calma, é mais tranquila, e isso a gente se completa, né? Acaba se completando. O relacionamento com as minhas filhas, eu acredito mesmo assim que é muito, muito próximo. Eu sempre fui um pai muito presente, e eu acho que isso é importante para o cristão. É verdade. Porque nós não podemos nunca, nunca deixar tempo que nós temos para passar com a família para fazer outras coisas. Claro que nós temos nossas responsabilidades, trabalho, o ministério, mas nós não podemos abrir mão da nossa família de forma alguma. E eu faço questão disso. Minha casa é sempre cheia, eu gosto de receber pessoas na minha casa, eu gosto quando as minhas filhas estão todas lá, e às vezes nós sentamos à mesa, as minhas filhas, eu e a minha esposa, e às vezes nós ficamos rindo das coisas, né, passadas, e ficamos às vezes dialogando. Agora a mesa está um pouco maior, porque tem os genros, os agregados. Os agregados, né? E eu tenho que confessar uma coisa, que já que nós estamos falando de família, né? Eu tenho que confessar aqui uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Quer dizer, certeza é absoluta, né? Então, mas eu tenho certeza que tem um ditadozinho que o pessoal fala assim, que quando o cara dá muito azar em alguma coisa, ele fala assim, esse cara atirou pedra na cruz, né? Então, eu tenho certeza que eu tirei pedra na cruz. Porque dos 2 genros que eu tenho, os 2 são palmeirenses. E aí não me ajuda muito na hora de assistir o jogo do Timão, né? Entendeu? A 03 agora parece que deu uma... Mas é um corintiano mais ou menos também. Então, eu dei azar nisso aí. Mas são boas pessoas, são pessoas que eu gosto. E eu gosto quando minha casa está cheia, quando está todo mundo lá, a gente se diverte bastante, brinca bastante. Se bem que agora vai passando o tempo, a gente vai querendo descansar um pouco mais também, né? É isso aí. Bom, a gente esteve aqui hoje com o Bispo João Eduardo de Andrade Moura Albuquerque Pantaleão. E é com muito orgulho que eu termino esse vídeo. Na verdade, a ideia desse vídeo foi... Eu vejo um pessoalzinho na internet fazendo vídeos e falando um monte de coisa. E eu fico pensando, tanta besteira que o pessoal fala. E eu fico, esses caras têm pastor, esses caras não tem ninguém pra puxar a orelha dele. Vocês estão fazendo errado, o caminho não é esse. E é muito perigoso isso, porque a internet é meio que terra de ninguém, né? É verdade. É uma Wikipedia gigante. Cada um fala o que quer, Cada um fala o que quer. E o Papo Reto, eu queria que todo mundo soubesse que o Papo Reto é um pastor. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui porque a gente acha legal falar. A gente tem uma estrutura por trás, não é de hoje que a gente trabalha com o evangelho, que a gente gosta do que a gente faz. E não é de hoje que a gente tem pastor, viu, gente? Mas a gente vai terminar o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos vocês por esse tempão que vocês gastaram com a gente. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.